bom dia, bom dia, povo do Senhor. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais um dia para a glória do nosso Pai. Meu Deus, que oportunidade nós temos, né? Cada manhã. Eu digo, quando eu ia começar, um pigarro ia sem conseguir nem ir tossindo. Mas vamos embora. É clima mesmo e somos saradas, né? Sarados em nome de Jesus. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se não está bem, pode ficar melhor, né? É só confiar, acreditar e olhar para o alvo que é Cristo. E nesta manhã a gente vai agora agradecer mais um dia que o Senhor nos proporciona de meditarmos, né, na sua palavra, aprendermos e decidirmos também querer praticar o que vem chegando para as nossas vidas, porque isso é que faz a diferença. Não é verdade? Não adianta conhecer, aprender, entendimento, tudo, até porque conhece. Quando se gera entendimento é porque você já tem a necessidade de praticar, a prática já é visível, né? Quanto mais a gente busca conhecimento e entende, mais vem revelação, mais o desejo de querer, pelo menos deve ser dessa forma, querer, desejar, praticar o que a palavra de Deus ensina, porque só assim eu e você vai usufruir. Não tem outra forma de usufruir, se não praticar, né? E nesta manhã eu estava aqui, a gente tomou café e mamãe conversando, eu digo, eita palavrinha, vamos fazer a live rápida de meditação. Aí só vem no meu coração sobre tempo. Veio sobre o tempo de Deus para as nossas vidas. Mas antes da gente meditar um pouco, né, a gente vai fazer uma oração de agradecimento ao Senhor por mais um dia, né? Você que está entrando, você que não consegue entrar agora, mas que depois você pode visualizar essa live, meditar. A gente vai costumar, né? A gente está tentando ter o hábito de fazer pela manhã uma mensagenzinha, porque é importante, né? Como também continuar à tarde e à noite, né? Com o Senhor tocar no nosso coração. Mas é importante a gente já amanhecer de forma agradecendo ao Senhor pela oportunidade, né? Quantas pessoas queriam, né, sair de um leito, queriam estar, né, com possibilidade de fazer suas atividades, né? E não estão, não é? Por N situações. E eu e você que está entrando, você está tendo oportunidade, né? Como eu estou tendo oportunidade, mesmo com um pouco de dificuldade, né? Que eu estou afônica e parece que estão queimando alguma coisa aqui ao redor do bairro, que está a fumaça, e eu tenho um pouco de dificuldade com isso, mas vamos embora, vamos vencendo e vamos ver o que o Espírito Santo nesta manhã tem para nós. Com certeza ele tem a todo momento coisas grandiosas para nós, né, de aprendizado, de ensinamento, de correção, seja o que for, porque tudo que vem do Senhor é bom para nós, é muito bom, não é verdade? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Eita, e eu não coloquei aqui, ó, botei numa coisa, mas não coloquei a musiquinha de praxe, ó, essa musiquinha de abertura, né, de Davi Sassi trazendo a arca, leva-me além. Eu gosto demais, esse louvor fala muito ao meu coração, né, a gente desejar e querer mais de Deus, mas isso só é possível se a gente conhecer o Pai que a gente tem. Quanto mais a gente conhece, mais a gente diz como Ele é maravilhoso, que essência tremenda, que amor incomparável, né? É por isso que eu gosto muito desse louvor. Depois você escuta esse louvor completo, Davi Sassi trazendo a arca. Leva-me além, que louvor, que hino forte, né? E que a gente possa a cada manhã ter esse louvor como nossa oração, né? Desejar conhecer mais de Deus, conhecer mais a sua palavra, conhecer mais a sua essência. E você vê, a gente está tratando de manhã, e é o que o louvor está falando, né? O desejo de conhecer o Senhor, de imaginar, de ir mais além, de se inspirar nas suas verdades. Esse louvor é tremendo, então eu conduzo você. Depois que você ouvir essa meditação, assista não, não deixa de assistir porque é um vídeo, né? Assista esse louvor, escuta esse louvor, ele é muito forte.
Muitas vezes a gente só presta atenção em melodia, mas a gente tem que prestar atenção na letra que ela traz pra gente. É lindo demais. Levar-nos além daquilo que a gente está buscando, muito além. E esse além só em Deus. Amém? Eu vou deixar esse gostinho aqui diante de você. E entendamos que existe um nível mais profundo de intimidade de busca. E sabe quem pode ir nesse nível? Eu e você. O maior desejo é do Senhor, que a gente vá além. Que a gente vá além de buscar nele, de conhecer a sua palavra. Aí o louvor diz aqui, leva-me além. Realmente, quem tem que ir somos nós. Mas o desejo dele instruir, com certeza ele vai estar nos auxiliando. O Espírito Santo que habita em nós, né? Mais do poder dele, o poder, a unção, né? A revelação. Só é possível se eu e você buscar além. Se a gente desejar ir além, né? Ele é maravilhoso, né? Glória a Deus por isso. Então vamos orar para a gente meditar um pouco no versículo que o Espírito Santo quer trazer para a gente. Eu estou com grande expectativa, porque nada vem de mim, mas tudo vem dele. E quando a gente fica atento, a gente recebe algo novo. Quando a gente recebe, a gente deseja praticar. E quando a gente pratica, os resultados são diferentes. A mudança é real para as nossas vidas. Amém, queridos? Então vamos orar agradecendo a Deus. Pai, te damos graças, te damos honra. Primeiramente queremos te pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas. Sabemos que estamos hoje num momento privilegiado de ter a tua vida em nós. Que privilégio, meu Deus, mesmo com tantas falhas, com tantas imperfeições. Mas você decidiu morar dentro de nós, porque nós abrimos o nosso coração. Então a tua vida habita em nós e nós desejamos cada dia mais crescer na tua palavra, conhecer-te mais. Esse é o nosso desejo, porque quanto mais conhecer-te, mais revelação vem, mais poder vem, mais discernimento vem, mais olhos abertos serão, e tudo para a glória do teu nome. Obrigada por nossa vida, Pai. Obrigada por dar oportunidade mais um dia para nós de ter esse fôlego de vida, ó. Yahvé, quando a gente respira, inspira e respira, é o teu fôlego, o Yahvé. Que coisa linda, que coisa tremenda. Obrigada por este momento, queremos aprender mais de teu Espírito nessa manhã, que a gente fique o dia meditando nesses versículos, para que a nossa mente seja cada vez mais renovada, para que a gente experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade tua. E isso só é possível conhecendo a tua palavra. E é nela que queremos nos firmar. É nela que queremos avançar. É nela que queremos crescer cada vez mais. Em nome de Jesus. Abençoa cada vida que aqui esteja, que passou e que vai ouvir essa meditação. Que elas sejam impactadas com o teu poder, porque a tua palavra, ela invade o mais íntimo. A Bíblia diz que é uma espada de 2 gumes, olha. Algo de 2 gumes é de um lado e do outro. Tão afiado que penetra o mais profundo do nosso ser. E é isso que nós desejamos. E a tua palavra, ela é dessa forma. Ela é tão eficaz que faz isso. Divide, né? E nós te louvamos por esse momento e agradecemos e queremos cada vez mais mergulhar e sermos conduzidos pelo teu rio, no nome poderoso de Jesus. Te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Glória, honra, louvor e exaltação somente a Ele. Só Ele é digno, não tem outro. Não tem outro. Glória a teu nome, Senhor. Queridos, e o versículo que veio assim rapidinho ao nosso coração, né? Agora pela manhã. Eu vou estar meditando aqui junto com vocês. O versículo vem, mas a meditação é o Espírito que vai dando e a gente vai trazendo e vai estudando. Olha, isso é um versículo que tanta gente já conhece, tantas vezes já foi falado, mas a gente não tem que se preocupar na repetição. Sabe por quê? Sabe o que Paulo diz? Que é segurança pra gente.
E Paulo era um cara altamente instruído, né? Altamente conduzido pelas verdades que libertam. Então, com certeza, ele jamais iria dizer isso. Né? Que ele não se cansava de falar as mesmas coisas, porque era segurança. Então, se Paulo, cara, né? Ali, ó, que andou em linha com o céu, tantas coisas o Senhor Deus derramou sobre ele e através dele. Então, queridos, com certeza ele sabe o que está falando, né? E a gente acredita no que a palavra diz, não é verdade? Então, olha, talvez você até já escutou isso hoje, talvez você já até meditou nisso. Só vai reforçar mais ainda para você e para mim, né? Porque eu quero aprender mais ainda. Então, a gente vai meditar agora em Eclesiastes 3. Muito conhecido, né? O tema é: há um tempo certo para tudo. E é verdade. Eu acho que faz a semana passada, eu creio que sim, a gente estava caminhando e veio sobre isso, né? Ao meu coração, sobre estações. E a gente sabe que o mundo, nós vivemos em 4 estações, né? Falando naturalmente, né? Primavera, verão, outono e inverno. Por que será que existem até essas estações visivelmente, naturalmente? Para que a gente entenda que tudo tem um tempo. Tudo passa. Uma estação sai, segue outra, outra acaba, vem outra. E observe que em cada estação existe algo acontecendo, né? No verão é sol, é calor, não é verdade? No inverno é chuva, é frio, momento de se acolher, momento de se cuidar, né? Mas, para não levar chuva, não levar vento. Então, toda estação, ela traz ensinamento para nós. E não é diferente da palavra de Deus. Até porque quem criou todas as coisas foi Ele. Não é verdade? Tudo foi criado pelo Senhor, pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Não é verdade? Então, aqui em Eclesiastes 3, vamos ler. Do 1 ao 9. Não, de 1 a 8. De 1 a 8. Que diz assim. Se você não está com a Bíblia aí, não tem importância. Escuta. E depois você pega a sua Bíblia e vai meditar. Meditar mais. E se você não tem Bíblia física, que é importante, viu, queridos? Um livro tão glorioso, uma receita tão poderosa para nós, é importante. Mas se você tem ela no celular, também é bênção, porque ali vai estar ensinando. Só que física você pode anotar, você pode marcar, não é verdade? Não ter física para abrir e deixar numa página para ficar amarela e pronto. Eu até botei no Stories, né? Uma coisa que eu achei bem interessante. De uma imagem de uma Bíblia falante, dizendo: você me tem cheio de poeira em cima de um armário, você só abre quando vai para a igreja, mas você não medita. E aí? Como é que você quer que eu lhe ajude? Que interessante, eu achei bem interessante, botei no Stories ontem. Se você não viu, depois você vê. E é verdade, não importa ter uma Bíblia só para ela ficar cheia de poeira em cima de uma prateleira, né? Ou levar só para a igreja para dizer que tem. Mas não vai fazer efeito nenhum, é como um livro qualquer. Agora ele é aberto e lido, é a boca de Deus trazendo ensinamentos para nós. Não é verdade? E aqui diz assim, olha. Peraí, só um minutinho. Então, o que é que acontece? Diz aqui, eu gosto de ver mais de uma versão. Eita, por que isso, Fabiana? Porque às vezes uma versão diferente, ela bota uma palavra que abre mais, sabe? E desperta mais na gente, a versão, né? Então, você que está entrando agora, Eclesiastes 3, que a gente vai falar um pouco sobre o tempo. O Espírito Santo quer trazer algo mais forte para nós nesta manhã. E diz assim, ó, há tempo para tudo. Entenda que o que você está passando, o que eu estou passando, isso vai passar. A própria palavra já está dizendo, passando. Sabe qual é o maior desafio, queridos? É como eu e você vai enfrentar a situação. Desesperado, com equilíbrio, firme e confiante. Esse é o desafio maior. Mas estamos passivos a passar muitas situações aqui na Terra. Seja qual for a área, não importa. Não importa a área.
Estações existem, como eu falei, das 4. E não é diferente na palavra de Deus. Muitas vezes a gente, né, Deus permite para algum tratar. Ele sabe todas as coisas. Muitas vezes é porque procuramos. Muitas vezes é para que aquilo, né, para a nossa fé ser mais gerada. Então tem N situações. Mas não importa o foco. O foco é Jesus. Não importa a situação, o foco da situação. O que importa é o foco da resolução. E essa resolução e essa mudança só em Deus. Ele sim nos ajuda a mudar e a superar toda e qualquer situação. Olha o que a Bíblia diz. Há tempo certo para tudo. Eclesiastes 3. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Lembra que a gente falou no início que existem as estações primavera, verão, outono e inverno? E cada estação ela tem mudanças. E cada estação é necessário passar. Não é? A primavera é necessário ela concluir toda ela para poder gerar uma nova estação. Para poder virar a chave de uma nova estação. E mesmo assim é na palavra de Deus. Toda realização que a gente possa ter a vir ou estar a passar, vai passar. Vai mudar a chave. Vai girar. Agora lembremos que o desafiador é como a gente vai encarar. Se a gente souber encarar, firmados em Deus, nas instruções, a gente vai superar. Agora, se a gente não souber se desesperar, a gente vai atolar-se. O mundo vai tragar a gente. E a gente não vai conseguir romper com as dificuldades. Mas se a gente estiver bem orientados, e essa orientação firmada, com força e que traz efeito é aqui, ó. Não em religião, viu? Religião. Um momentinho, gente. Eu tô respondendo um negócio rápido aqui. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. O 3, a Eclesiastes 3, 2 agora. Há tempo de nascer, é verdade, todo o processo, né? Porque, olha, pra gente nascer, ver como foi. Vamos analisar um pouquinho. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo a gente já existia. Como a gente já existia? Se a gente ainda não estava nem no busto da mãe da gente. Vê que coisa tremenda. Mas sabe o que quer dizer isso? O Senhor, que é o controle de todas as coisas, ele já tinha idealizado na mente dele minha vida e a sua. Aí você diz, como? Você não sabia nem quem era a mãe. Claro que ele sabe. Se ele é o feitor da vida, se ele é o autor de todas as coisas, claro que o nosso Deus, ele sabe tudo. Sabia tudo. E a Bíblia diz que antes de formar um mundo, a gente já existia aí em cima. A gente já existia. Vê coisa tremenda. Aí aqui está dizendo, há tempo de nascer. Nem terminei o versículo, mas é bom para a gente ir meditando junto. Há tempo de nascer, é verdade. Antes de eu ser gerada e de você ser gerada no bucho, na barriga da nossa mãe, o Senhor já conhecia a gente. Já sabia até o nome que ia ser colocado. Vê que Deus tremendo. Só o Criador, né? Mas você vê. Para a gente ser gerado nesse mundo aqui físico da água, não é? Que a Bíblia diz, é necessário nascer da água e do Espírito. Quando fala da água, é porque a gente tem que estar dentro do buchinho da mãe da gente. Que nem uma bolsa d'água, é a lei. É a forma da criação. Deus criou tudo com muita perfeição. E eu e você, quando foi geradozinho ali, quando se juntou o paizinho da gente com a mãe da gente, para fazer a brincadeirinha, para gerar, que o esperma correu e gerou no útero da nossa mãe, a gente já nasceu? Não. A gente foi gerado, teve o tempo para se formar no útero, não é verdade? O tempo para formar tudo, boquinha, você vê que não nasce de um momento para outro. 9 meses na barriga, no normal, 9 meses, né? O tempo propício
Isso não quer dizer que não possa ser gerado com 8, com 7, né? Eu tô falando no âmbito geral. Boquinha, olhinho, nariz, tudo perfeitinho. Para poder a bolsa se romper, para que a gente nascesse. Então tem todo um processo. Para que a mãe pegou a gente nos braços, precisou ela estar com a gente 9 meses dentro do bucho, dentro da barriga. Não é verdade? Imagine, né? Mas enquanto estava dentro da barriga, existiam processos rodando. A mãe se alimentando direitinho e o alimento indo pelo cordão umbilical, indo para o bebê, para nossas vidas, né? O movimentozinho do bebê lá, ele fortalecendo as articulações. Minha gente, que coisa tremenda. Se você parar para meditar direitinho, é algo muito tremendo. Gerar um ser dentro do ventre, só o nosso Pai mesmo, viu? Não tem como duvidar do que Ele é, da grandiosidade que Ele é. Não tem como. Ele que gerou. Tudo com muita perfeição. Aí com 9 meses a gente gerou, a bolsa estourou, a gente nasceu. Aí já passamos por uma nova estação. De feto, de bebezinho da barriga, para estar ali no bracinho, tendo os cuidados. Aí a mãe começa a dar o quê? O leitinho materno. Se ela pegar um sanduíche e dar ao bebê, o bebê morre. Se engasga e morre. Olhe que tem estações. Percebamos que existem, né, momentos e tempos. Que perfeição da palavra. Que perfeição do nosso Pai, né? Ele é lindo demais, meu Deus. Aí vamos lá, no 2. Há tempo de nascer e a época de morrer. A gente tem que entender que a gente nasce e tem um tempo para morrer. A gente sabe que nós não fomos criados para morrer. Oxe, irmã Fabiana, tá doida? Nós não nascemos para morrer, mas com a queda, né, o mundo ficou em maldição e há um processo de vida e de morte. Paz, Cleo. Amém, bênção. Um dia abençoado para você e sua casa, viu? Em nome de Jesus. Escuta aí essa ministração. Se não puder, depois vai ficar gravado e o pessoal vai escutar. E você também, viu? Pra gente ser edificado. Aí, ó, o que é que diz? Tempo de morrer. E é verdade. A gente nasce, vive aqui na terra e tem um tempo de ir embora. Morrer daqui da terra. Né? A gente morre aqui da terra. Não é verdade? Porque existe um tempo. Um tempo sem fim. E com Deus. Mas isso só é possível se a gente realmente entregar a nossa vida para Ele. Que é a vida eterna. Você acreditando ou não. Amém, Cleo. Amém. Você também é uma bênção. A Cleo tá mandando um beijo para a senhora. Outro para você. Obrigada, minha flor. Obrigada. Então, assim, há um tempo, sabe? Há um tempo aqui na terra. A gente não sabe o meu tempo, o seu tempo aqui na terra, não é verdade? A Bíblia relata que o prazer do Senhor é que a gente tenha dias de farturas, dias fartos, né? Dias abundantes, né? É a Bíblia que fala, o Senhor fala, e com saúde. Ele não tem prazer que a gente morra cedo. Poxa, mas Fabiana, e por que tanta gente? A gente tem que ver qualidade de vida, o cuidado com a vida. Então, são N situações. Mas dias fartos, é o prazer do Senhor. Que a gente viva dias fartos. Com fartura, a mudança de dias e com saúde. Né? Para quê? Para que a gente possa falar do amor dele, resgatar pessoas aqui para ele. Entende? Esse é o foco. Aí a Bíblia diz aqui, em Eclesiastes 3:2, há o tempo de nascer, época de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar. É verdade. Se a gente faz uma plantação, quando ela... Aí tem que estar ali regando para que gere, para que cresça e depois a gente usufrua. É tempo. Tem um tempo. Mas se eu planto hoje, se amanhã eu quiser, eu vou usufruir daquela plantação? Não, porque não está perfeita ainda. Não aconteceu, não germinou ainda. Veja como as coisas de Deus são perfeitas. Né? Há tempo de arrancar o que se plantou, é verdade. Tempo de matar, tempo de curar.
Tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar. Aí a Bíblia diz, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. É verdade. Não vai ficar chorando eternamente, né? Tempo de rir, tempo de lamentar, tempo de dançar, tempo de atirar pedras, tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar, tempo de apartar do abraço, tempo de buscar, tempo de desistir, tempo de conservar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar quieto, tempo de expressar o que se sente, tempo de amar. Ei, tempo de amar é sempre. A Bíblia diz que eu e você somos a essência do amor. O amor é Deus. Aí a gente é a essência dele. A gente tem que amar. Tempo de odiar, cuidado. Vamos saber, oxi, é tempo de odiar? Tá. Tempo de lutar, tempo de estabelecer a paz. Esse tempo de odiar aqui é da gente se revoltar com as coisas erradas, sabe? Da gente entender, não, isso aqui não, isso não é pra mim. Então, vamos lá, vamos romper, vamos avançar, entendeu? Tem que saber discriminar bem direitinho, estratificar isso à luz da palavra. Pra dizer, olha, a Bíblia tá dizendo que eu tenho que odiar. Não, você tem que saber interpretar direitinho. Né? E a Bíblia, lendo com a ajuda do Espírito Santo, ele vai nos ajudar. Aí você vê que a Bíblia aqui tá dizendo pra mim e pra vocês. Há tempo de tudo. Então, queridos, vamos ficar firmados, continuar firmados, que esse processo que a gente está passando, ele vai passar. Uma hora ou outra ele vai ter que encerrar, né? Tudo nessa vida encerra ciclos e recomeça novos ciclos, né? E a gente precisa entender isso. Agora, para que a gente saiba até a virada de chave, até a virada de estação, existe algo a percorrer, existem desafios a trilhar, né? E para isso é necessário que eu e você estejamos plugados nessa verdade, estejamos alicerçados nessa palavra, buscando cada dia mais, para que ela instrua e a gente rompa com as dificuldades. E só estando aqui que a gente vai ter discernimento como se conduzir em meio à situação, à dificuldade, né, à luta do dia a dia, né? Por isso que a Bíblia diz, no mundo teremos aflições, mas ei, vamos ter bom ânimo. A gente venceu, a gente rompeu, né? E não é diferente para as nossas vidas. Vamos focar. Aí um versículo que me chamou a atenção aqui, no 3,15, abre aí na tua Bíblia. E analisa na tua Bíblia depois. Se não puder, agora você depois faz. Mas diz assim, vê. Assim, o 15, Eclesiastes 3,15. Não, antes do 15 eu quero ler o 11. Leamos o 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Quem foi que fez? Deus, né? Ele criou tudo a seu tempo. Até no mundo, quando ele criou em 6 dias. Com certeza ele poderia criar tudo em um dia. Que ele é Deus. Entende? Mas ele queria botar cada coisa no seu devido lugar, da forma certa, no tempo propício. E continua da mesma forma. Olha, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Está no nosso coração. Porque a eternidade, querido, com Deus é algo inexplicável. Agora existe uma eternidade sem Ele. E que em nome de Jesus, a gente não siga essa eternidade sem Ele. A gente continue firme seguindo a eternidade que a gente vai alcançar em Deus. Imagina aí, face a face com Ele, meu Deus. O desejo profundo da eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Veja que tremendo, que versículo tremendo. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem
O desejo profundo. Só um minutinho. O desejo profundo pela eternidade. Ele colocou no nosso coração. Mas aí é com cada um, a escolha, né? Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Veja, a Bíblia mostra a todo momento, a Bíblia ensina, mas aqui está muito claro que nós humanos, se a gente não renovar constantemente a mente, mesmo a gente renovando, a gente não vai conseguir ver a dimensão da grandiosidade do que Deus já fez para nós, né? Quanto mais a gente não renovar a nossa mente, vai ser mais complicado ainda a gente ver, perceber, né, a grandiosidade, completamente o que Deus fez. Entendeu? Entendeu como é? Aí vê o 15. Assim, tudo que já existe, já havia existido. Oxente, que doidice é essa? Meu Deus, as coisas de Deus é loucura para nós mesmo, pro homem, viu? Porque veja, tudo que já existe, ou tudo que já está pronto, já havia existido. Já havia existido como? Criado por Deus, na mente dele, na dimensão dele, já estava tudo pronto. Só precisava se materializar. E quando ele falou, haja, aí aconteceu. E ele fez em tempos oportunos, né? Que ele criou em tudo 6 dias, poderia criar em um dia. Mas ele é soberano, ele sabe todas as coisas. Ele queria ensinar pra gente. Olha, tudo que há, assim, tudo que há, já havia existido. O que será, o que ainda vai ser, naturalmente, já existiu antigamente. Agora vê o finalzinho. Deus pode renovar o que já passou. Eita! É claro que ele pode. Se ele criou, tudo está aqui, já foi criado antes mesmo de existir, pelo nosso Deus, ele pode hoje também renovar o que já passou. Pode, com certeza, ele pode refazer todas as coisas, ele pode recriar, ele pode fazer da maneira dele. Pode, porque ele é Deus. Agora entendamos que existem coisas que só cabe a nós a decidir e fazer a nossa parte, né? Mas isso não impede de Deus deixar de realizar, porque ele é Deus. Agora, ele jamais vai quebrar princípio da própria palavra, porque a própria palavra é ele. Ele não vai quebrar princípio, ele não vai estar contradizendo a ele mesmo. Não é verdade? Ele é tremendo. Meu Deus, que versículo. Olha, o 15, viu? Eclesiastes 3,15. Assim, tudo que há já havia existido. Tudo que está aqui, que está no mundo, já havia existido. Pelo nosso Deus, ele já tinha criado tudo. Por isso que antes da gente nascer, ser gerado no ventre da nossa mãe, ele já conhecia, como diz no Salmo 139. Os dias da gente já existia, já estavam contados e passivos diante de Deus. Vê que coisa tremenda. Oxi, mas como é que eu estou passando esse processo? Porque eu fui me direcionando. Eu que fui escolhendo caminhos que o Senhor não tinha determinado. E como ele é Deus, ele não força ninguém, ele não... sabe, não faz ninguém de robô, deixa eu e você decidir. A gente foi trilhando caminhos, escolhas, sabe? O que eu escolher hoje vai determinar o meu futuro. A escolha é minha, a escolha é nossa. Entende? E aqui ele diz, no Eclesiastes 3,15, assim, tudo que há já havia existido. O que será já existiu antigamente. O que vai acontecer? Já existia. Já existiu antigamente.
Veja, comece a analisar bem para você não misturar na mente, porque a mente por si própria ela não alcança não, viu? Mas em Deus a gente compreende. Deus pode renovar o que já passou. Deus é renovo para nós nesta manhã, que já virou tarde. Glória a Deus por isso. Ele é tremendo. Aí o Senhor diz pra gente, olha, ele continua dizendo, queridos, há tempo para tudo debaixo dessa terra. Confiemos, acreditemos. Ele é poderoso para renovar todas as coisas em mim e em você. Olha, ele continua dizendo em Salmo 27:14. Olha o que ele diz aqui, ó. Confia, pois, no Senhor. Assim fortalecerás o teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Quem confia, recebe. Quem confia, alcança. Quem confia nele, os resultados são diferentes. E nesta manhã o Senhor diz assim, ei, espera no Senhor. Ser forte, tem outras versões, né? Eu gosto de abrir, mas para não ficar muito demorado, eu gosto de abrir em outras versões, que é importante. Outras versões, elas ensinam, né? Outras... Olha, deixa eu abrir outra versão aqui para nós. Olha o que diz aqui, olha, no Salmos 27:14. Deixa eu abrir nessa versão aqui, tá? Que é importante. Tem aplicativo, viu, gente, que bota e tem várias versões. Aí você bota aqui disponível que você vai vendo as versões. Isso é bom. Pra que toda versão? É importante, porque às vezes uma versãozinha diferente abre mais a mente. Olha o que diz aqui, ó, no Salmo 27:14. Espera pelo Senhor. Anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A gente está falando nesta manhã, que já virou tarde, sobre o tempo. Há tempo para tudo nessa vida. Então, se a gente está encarando coisas, dificuldades, irmã Fabiana, faz tempo. Queridos, isso não vai ser pro resto da vida. Acredite, confie que essa circunstância ela vai mudar, que essa circunstância ela vai ser transformada, né? E aí o Senhor diz pra gente, espera no Senhor, te anima, fortalece o teu coração. Sabe que coração é esse? É a mente. Fortalece nossa mente com a palavra, porque quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente ler, quanto mais a gente meditar, quanto mais a gente orar, quanto mais a gente ter uma comunhão com Deus, mais a gente vai ver as situações mudando, as circunstâncias saindo. Esse é o segredo. Aí ele diz lá pra gente, lá, vamos lá, ele continua falando pra mim, pra você. Olha, vai lá pra Isaías 40:31. Olha o que ele diz. Mas aqueles que esperam no Senhor, esperemos no Senhor. Lá no Salmo 27:14 diz, espera no Senhor. Aí aquele continua, aqueles que esperam no Senhor renovam as forças. Talvez você esteja aí sem força para lutar mais com essa situação, mas eu quero dizer que nesta tarde, início de tarde, o Senhor está dizendo para mim e para você, ei, se você espera em mim, quem espera se fortalece, quem espera fica mais corajoso. Quem espera, renova as forças. Eu vou renovar suas forças, porque você está confiando. Não está confiando em qualquer coisa, você está confiando em mim, o Senhor está falando para nós. Então, os que esperam no Senhor renovam as forças. Voam alto como águias. Queridos, o voo de uma águia é algo surpreendente. A força do voo, a visão de águia é algo inacreditável. Lá em cima, nos penhascos, ela consegue visualizar algo lá na terra. A visão muito ampla. Que nesta manhã a nossa visão seja aberta como a visão da águia, em nome de Jesus. Aí ele diz assim, olha, corre e não se fadiga. Vai para onde? A cadeira está aqui. Caminham e não se cansam.
Aí tá dizendo aqui, tá vendo? Olha, aquele que espera, ei, você espera no Senhor, eu vou renovar as forças. Você vai voar como águia, mesmo cansado. Mas não vai renovar as forças renovadas vai subir mais. Vai correr, mas não vai se fadigar, porque as forças estão renovadas em Deus. Vai caminhar, mas não vai se cansar. Sabe quem faz essa promessa é o Senhor, para nossas vidas. Glória a Deus por isso. Então, queridos, que nesta tarde a gente consiga esperar em Deus para se fortalecer, para se renovar. Aí ele diz lá em Gálatas, vê lá. Glória a Deus. Vê o que, ele continua dizendo para nós em Gálatas. Deixa eu abrir aqui. Gálatas, botei aqui, ó, 4:4. Oh, glória. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, observa o tema que a gente está falando sobre tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Olha, quando chegou a plenitude do tempo, no tempo oportuno. Deixa eu ver nessa outra versão. Presta atenção. Gálatas, observe que o Senhor, no tempo certo, fez Jesus nascer em Maria. E tinha todo o processo, toda uma preparação. Avisou a Maria, o Espírito Santo gerou no ventre dela, teve o período normal tudo debaixo da lei, autoridade da lei, tudo nos conformes. Porque existe lei para a gente se cumprir, queridos, aqui na terra. Existem as leis naturais da terra, dadas por Deus, mas existem as leis naturais também que precisamos cumprir, para que a gente usufrua. E se a gente violar uma lei dessas, vem consequência. Então, olha, Gálatas 4:4, que diz assim, ó. Em outra versão, viu? Vou ler em outra versão. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, essa é igual. Deixa eu ver outra. Três versões, deixa eu ver se tem outra. 4:4, aqui na NBV. Mas, quando chegou o tempo certo, tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei. Jesus veio aqui como homem, cumpriu toda a lei natural, cumpriu as instruções espirituais dadas pelo Pai, e ele chegou à morte de cruz para dar vida a mim e a você. Coisa linda, mas veja que todo o processo, existe o tempo, processo de cumprimento das leis, compreensão do tempo certo, que não é de qualquer jeito, há tempo para tudo debaixo da terra, como a gente viu Eclesiastes 3, do 1-8, e a gente precisa compreender isso. Então não pode desfalecer, tem que confiar e acreditar que esse tempo de mudança de chave vai chegar. Estejamos prontos para isso. Aí, olha, o Senhor falou a gente. Falou que há tempo para tudo. Ele falou em Salmo 27:14 que a gente precisa esperar nele ser forte e corajoso. Depois ele está dizendo no Isaías 40:31 que os que esperam no Senhor renovam as forças. Voam mais alto, voam como as águias. Correm, não cansam. Caminham e não se fadigam. Aí ele está dizendo aqui no Gálatas 4:4 que há tempo certo para tudo. Aí ele diz assim, volta lá, meus filhos, para Salmo, que eu vou mostrar. Que se você se deleitar em mim, glória a Deus por isso. Estou terminando, viu, meus amados? Ele diz aqui, olha, em Salmos 37, glória. Para nós, estou recebendo, viu? Ai, tem tanta coisa que eu estou esperando que aconteça. Tem momentos que a gente está demorando. Não, o tempo vai chegar certo. É porque o humano quer para ontem. Mas eu ouvi nessa palavra, meditando agora, ai meu Deus, vai fortalecendo mais dentro de mim. E eu creio que vai também em você. Olha, o Salmo 37:4 diz assim, olha, deleita-te no Senhor. Para se deleitar, eu fico imaginando, olha, é parar, descansar nele, meu Deus. É se deleitar, é confiar mesmo
não ficar inquieto, sabe? Não ficar desacreditado. Deleita no Senhor e Ele satisfará os desejos do meu coração. Oh, glória a Deus. Salmo 37:4. Que lindo o Senhor fala para nós. Filhos, tenham calma. Isso aí vai mudar. Há tempo. O tempo está chegando. Calma. Eu vou renovar suas forças para vocês continuar firmes, superando para chegar a hora certa. Eu fazer acontecer em sua vida. O maior interessado, o maior desejado de realizar é Ele. Em mim e em você. É porque a gente tem uma alma e precisa ser renovada. E a alma pende sempre o contrário. Mas quando a gente entende, medita na palavra, vê como fortalece mais só esses versículos que a gente leu aqui. Vê como já dá mais uma força, um renovo dentro de mim e de você. Se não aconteceu com você, você não meditou de forma certa. Porque em mim, renovou aqui. Eu acredito que no tempo certo a coisa vai acontecer. É só eu continuar firme, não é diferente para você. Aí para a gente concluir, olha, ele disse agora, deleita no Senhor, deleita-te em mim, Fabiana não, nele, viu? E Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele não é mentiroso. Se Ele está dizendo que eu e você se deleitar, se a gente se deleitar nele, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. E esse deleitar é confiar, é acreditar, sabe? É praticar o que é bom, é executar as coisas certas. Aí a gente vai ter paz diante de nós, a gente vai ter suprimento diante de nós. Então, deleitar é um conjunto de coisas, sabe? Aí, para a gente concluir agora, a gente vai lá para Provérbios 15:23, para a gente encerrar esse momento, que começou pela manhã e terminou à tarde. É porque quando vai vendo os versículos, você vai desejando, né? Olha o que diz aqui. Olha, Provérbios 15. Amém, Luciana. Provérbios 15:23. Olha o que diz aqui, olha. Expressar a própria opinião é motivo de alegria. E como faz bem o conselho certo na hora certa. Deixa eu ver em outras versões. O que é que aqui quer falar? Tudo tem a hora. Seja de um conselho, seja de executar algo em nós. Sabe? Vai ter a hora certa. Se não chegou, queridos, é porque não é a hora certa para nós. Agora a gente tem que analisar. Para se deleitar é preciso cumprir aquilo que ele tem instruído. Se deleitar, só se deleita quem confia. Quem confia faz a coisa certa, obedece. Quem obedece, as coisas começam a acontecer. Né? E o Senhor falou para nós desde manhãzinha, de manhã, que há tempo para tudo, que essa estação que você está vivendo, que eu estou vivendo, ela vai passar, ela vai rodar. É assim no natural. E continua e também não deixa de ser real no espiritual. Então, seja o que for que você está do outro lado aí. Oi, Vinícius. Deus te abençoe. Tia tá aqui terminando já, viu? E a gente já se fala. Vinícius entrou. Oi. Olha, a gente tem 4 estações. É como ensinamento de Deus, né? Primavera, verão, outono e inverno. Você que chegou agora, escuta do comecinho. E uma estação, ela passa o tempo propício, executa o que é necessário e vira para chegar a nova. Sai da primavera, vem pro verão, né? Não sei se a ordem necessariamente é essa, mas o que é que eu quero dizer com isso? Uma estação, ela tem o tempo dela, acontece para que ela foi executada e roda a chave e vem para uma nova estação. E a gente vai se adequar para aquela estação. Por isso que eu falei aqui anteriormente. O de maior desafio é a gente saber encarar, no momento que a gente está vivenciando, a estação que a gente está passando. Se a gente encarar com confiança, acreditando com quem a gente está, com o Pai que a gente tem, esperando nele, né? Ele vai renovar nossas forças, a gente vai voar como águia, a gente vai correr e não vai se cansar, a gente vai caminhar e não vai se fadigar, né?
que no tempo certo a coisa vai acontecer, que é isso que o Senhor diz a gente do texto completo de Eclesiastes 3, de 1 a 8, que eu espero que você medite mais. Aí o Provérbios 15, 23 diz aqui: expressa a tua própria opinião e motivo de alegria. E como faz bem o conselho certo na hora certa? Até um conselho é importante fazer na hora certa. Porque você fazendo na hora certa, da forma certa, aquilo vai gerar na outra pessoa. E também isso tem exemplo pra gente. Tudo na hora certa, ela faz a coisa acontecer. Então, queridos, que nesta tarde aí você possa meditar mais nesses versículos. Para que esses versículos aumente mais a minha fé e a sua, e gere mais, porque Deus se move por fé. À medida que eu e você tem fé, busca mais a gente vai ver o poder de Deus sobre as nossas vidas. Tudo para a glória dele. Porque se eu acredito, se eu confio, se eu me deleito, eu estou confiando no Pai que eu tenho. Se eu confio no Pai que tem, ele diz: opa, tá andando em fé, faz a coisa acontecer. E a coisa é gerada. Quanto menos espera esse cenário que você está vivendo, o cenário que eu estou vivendo, ele muda. Muda de uma forma tão surpreendente que as pessoas vão dizer: como foi isso? Sabe por quê? Porque o Deus que a gente tem, o Pai que a gente tem, é um Deus transformador. É um Deus que faz executar de uma forma tão surpreendente que a mente muitas vezes não alcança. Mas para que o nome dele seja glorificado mais ainda na sua vida e na minha vida, tudo para a glória dele. Amém, queridos? Que você, como eu, possa ter sido poderosamente abençoado com essa meditação. Porque eu me fortaleci mais. Olha, eu estou acreditando mais ainda que tudo que eu estou precisando, necessitando, na hora certa vai acontecer. Vai, porque ele não mente. Ele continua o mesmo. Ele faz a coisa acontecer em nossas vidas. Amém? Então que você, tenha um resto de tarde abençoado. Uma noite abençoada. Um sono reparador. Que esse resto de dia você possa meditar mais na palavra. Para que a gente possa crescer cada vez mais. E ficar ligadinho aqui. Porque a qualquer momento eu volto. Ontem eu ia fazer outra live à tarde, mas meus sobrinhos vieram pra cá, a gente jogando banco imobiliário. É muito interessante, sabe? E não é nada, um jogo, infantil qualquer. Vai trazer equilíbrio, vai trazer saber escolhas corretas, vai saber como conduzir, na hora que você tá ali. É muito interessante. Você vê, a gente começou ontem cedo e nem concluiu. O jogo tá aqui, na mesa, pra dar continuidade agora à tarde. Aí eu não consegui fazer uma live. Mas que quando a gente, tira proveito de tudo que a gente tá ali aprendendo, coisas listas, eu tô falando, coisas importantes para nós. A gente tira lição para a vida da gente. Ensinamentos. É saber ter equilíbrio, saber o tempo certo. O jogo é bem, banco imobiliário, eu creio que você conhece. É um jogo bem extenso, que cansa, se você fisicamente, mas que ensina muito. A ter o domínio, a saber equilibrar, a saber valorizar aquilo que está na sua mão. Coisa tremenda, de um jogo. De um simples jogo, mas que traz ensinamento para nós. E a vida é cheia de oportunidades para nos ensinar. Basta a gente, abrir os olhos e saber a que estamos dando atenção. O cuidado do que a gente vai escolher, do que a gente vai ver. O cuidado com os 5 sentidos. O ver, o falar, o sentir, o ouvir, o tocar. Isso é importante. Isso é fundamental para as nossas vidas. Todo cuidado. Estou falando para mim primeiramente e também falando para você. Todo cuidado com que você usa os 5 sentidos, porque isso vai gerar na sua vida aquilo que eu e você for a fazer. Cuidado. E esse cuidado, ele só é ampliado cada vez mais se a gente ler Bíblia. Então, queridos, tenham o hábito de ler sua Bíbliazinha. Essa bênção que o Senhor nos deixou, além do presente que foi a vida dele em nós, Que privilégio lindo. Mas esse manual, que a gente tem o desejo de ler para aprender e conhecer. Eu estou lendo pouco, eu quero ler muito mais. E o maior beneficiada serei eu. E não é diferente com você. Amém, queridas? Que Deus abençoe vocês. Queridas só não, queridos. Se você quiser, uma palavra, uma oração, fala comigo no privado, que eu respondo. Eu oro junto com você. A gente aprende junto. Amém?
E a unidade de Deus opera a bênção, não é verdade? Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, com a prática da palavra. À medida que a gente praticar, a gente vai ser abençoado. Embora que a Bíblia já fala que já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas existem outras bênçãos a se materializar à medida que eu exerço fé aqui na terra. Por isso que a gente diz, ô bênção, seja abençoado. A gente está lançando palavras de bênção sobre o outro. Amém? Você que não assistiu a livezinha, a meditação de ontem, assiste lá, foi bem rápido. Foi falando sobre a importância do que falar. É tudo ligado, tudo está interligado, que vai nos ajudar a romper com as dificuldades aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Beijo no teu coração, curte essa meditação, compartilha. Compartilha, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quanto mais ela sendo liberada, mais vai ajudar outras vidas. E quando você se preocupa com a vida do outro, o Senhor opera na sua vida e a vida do outro. É algo tremendo, como foi em Jó, né? Em outras situações também. Amém? Olha, 12h37, que você, se não almoçou, tem um almoço abençoado, tá certo? E de tarde fica ligadinho que eu posso voltar aqui com mais meditação da palavra do nosso Pai. Amém? Cheiro e até a próxima, gente.